Vieram os seres vivos que vivem sobre a Terra? Será que nós, seres humanos, somos capazes de compreender como surgiu o universo e os seres que nele habitam? Existem muitas teorias sobre a criação do universo e a criação dos seres vivos. Como será que os espíritos explicam essas questões? Se você tem curiosidade e interesse na resposta dessas e de outras perguntas, venha conosco hoje estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui, um grupo de pessoas que participam da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, fazendo o estudo destes temas do nosso Livro dos Espíritos. Então, venha conosco participar, assistir e colaborar também com questionamentos e com comentários. Nós vamos dar início na questão 43 do Livro dos Espíritos, no tema que fala a formação dos seres vivos. Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, por que o caos? O caos porque o planeta estava sendo formado, né? Então os elementos estavam se organizando, estavam se condensando para formar os oceanos, as montanhas, então tudo aquilo que não tem vida. E não existia uma condição apropriada ainda para que a vida fluísse. A temperatura estava muito elevada, a pressão atmosférica não era a ideal, mas já existia programado pelos espíritos co-criadores, né, por Deus também, lógico, a vida latente, o germe da vida estava no planeta de forma latente, ou seja, de forma ali quieto, escondido, esperando a condição ideal. Quando a condição ideal aconteceu, quando a temperatura ficou ideal, quando a pressão atmosférica ficou ideal, então começou a brotar a vida na Terra. Tudo planejado e organizado pelos espíritos superiores, que são co-criadores do nosso planeta, né, do universo, junto com o nosso Pai Maior. Então, tudo planejado e organizado de forma que aconteceu. Quando a condição se tornou ideal, a vida começou a brotar sobre o planeta. Na questão 44, Kardec questiona os espíritos: de onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? A Terra continha os germes que esperavam o momento adequado para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agruparam, assim que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em um estado latente e inerte, como a crisálida, as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Da própria Terra. Existia no planeta Terra um elemento primitivo que deu origem a tudo que existe. O ponto de partida foi um sistema inorgânico, os compostos químicos, que sofreram a ação do calor do Sol e da eletricidade, gerada pelas tempestades, formando os aminoácidos que foram se transformando no decorrer dos tempos, surgindo assim as proteínas, os carboidratos, as gorduras, que formaram os primeiros seres vivos unicelulares. As moléculas foram reagindo entre si, ficando cada vez mais complexas e diferenciadas, resultando nas formas biológicas que hoje conhecemos. Na questão 45, Kardec pergunta o seguinte: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos,
ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem, senão a uma certa temperatura em um meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que daria apenas o que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesmo da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que, fazendo do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio das leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e põe limites a nossas investigações. Então, tem situações que, pelo nosso pouco entendimento, ainda não nos é possível chegar até eles. Mas o que se sabe é que o germe da vida estava em estado latente, quando a Terra teve condições, e antes da Terra ter condições de receber a vida, esse germe da vida estava em estado fluido no espaço ou em outros planetas, à espera de que a Terra tivesse condições de recebê-los para que assim germinasse. Mas isso tudo de uma forma organizada, né? Deixar claro que não foi assim tudo ao acaso. Quando deu acaso, caiu na Terra. Não, tudo programado pelos espíritos superiores. Então, vamos agora estudar a questão 46, que questiona os espíritos o seguinte: existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Mas o germe primitivo já existia no estado latente. Todos os dias sois testemunha desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que, para eclodir, aguardam a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que se dormita e que se cria. Quando fala aqui e nascer espontaneamente, não quer dizer sem organização ou ao acaso. Espontaneamente, ele quer dizer que ainda nasce quando acontece a condição favorável. Por exemplo, no nosso corpo, ou no corpo dos animais, existe o germe das larvas, que vai fazer a decomposição do corpo após o nosso desencarne. Então, quando é que esse germe da vida vai começar a se desenvolver? Quando existe a condição ideal, ou seja, quando o nosso corpo começa a favorecer as condições ideais, através da putrefação, para que esse germe crie vida. Né? É como eu ter uma semente de uma planta, eu guardar numa gavetinha, o germe da vida vai estar ali naquela semente em estado latente. Então, a partir do momento que eu der condição, que eu colocar ela numa terra, que eu fornecer umidade, vai começar a desenvolver a vida dessa semente. Então, é a mesma coisa no nosso corpo, no corpo dos animais, nas plantas, em tudo aquilo que há vida. Então, toda a vida tem germes latentes, adormecidos ali, né, que pode se desenvolver
de uma forma ou de outra, no momento propício. Mas tudo ordenado, assim como foi ordenado a cada espécie que vai nascer sobre a Terra, cada arquitetura de cada espécie, tudo sempre muito programado e muito organizado. Na questão 47, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Podemos fazer uma fraca comparação que serve para certo esclarecimento. O espermatozoide da Terra, acasalando-se com o óvulo do espaço cósmico, foi progredindo e avançando, de transformação em transformação, até chegar na marca do tempo, para nos mostrar a beleza da vida, onde o espírito pudesse ingressar para novos aprendizados, preso na vestimenta da carne. O corpo humano é uma glória da natureza, correspondendo à ambição do espírito, para que este se libertasse das condições grosseiras e abrisse os olhos à luz do sol espiritual. Então, agora vamos para a questão 48. Na questão 48, Kardec pergunta: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Nessa questão, a resposta dos espíritos é categórica. Até então, não podemos determinar a época em que surgem e os demais seres vivos em geral. Esta data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado ao homem conhecer e ali revelar aquilo que se pode falar. A evolução é como um livro que vai se abrindo aos poucos para aqueles que permanecem e crescem na força do progresso. Como sempre, o que se pode dizer são estimativas. A idade é como se fosse um registro humano. As barreiras se interpõem à vontade e nos perdemos em nossas deduções. Por outro lado, temos que reconhecer também os esforços da ciência para descobrir os mistérios do universo, que somente nesses mistérios, naquelas portas do conhecimento, somente Deus tem essa chave. E como é dado a todo homem somente aquilo que se pode lhe revelar naquele momento, conforme o seu progresso, o seu adiantamento, nós imaginamos que quanto mais se criam remédios para curas, mais doenças aparecem. Quando a humanidade materialista se aperceber que somente através do conhecimento da alma e do progresso poderá entrar nessas portas do conhecimento, quando fizer aquela viagem para dentro de você e trazer de dentro de você aquele sentimento que lhes possibilita ter um conhecimento para poder amadurecer esta descoberta. Porque se não vejamos, é como se você estivesse caminhando numa noite escura com um facho de luz de uma lanterna. De repente, se extingue essa luz e você se perde na escuridão. E aí você tem que tomar resoluções. Ou você continua tateando no escuro, ou você espera um novo dia amanhecer. São decisões que o homem tem que tomar nesse momento. E com o conhecimento, quando Deus
define e decide que só é permitido ele conhecer aquilo que se pode falar, esse espaço, quando você tomou uma decisão ao caminhar numa noite escura de esperar o dia amanhecer, você perdeu aquele espaço ali de conhecimento. E não podemos pular, no conhecimento nós não podemos pular etapas, porque senão, lá na frente, no futuro, nós não teremos condições de definir o que são estimativas e deduções. Então vamos para a última questão que vamos estudar hoje. A questão 49 pergunta o seguinte: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. O aparecimento do homem na Terra não aconteceu diretamente, do germe diretamente a ele, sem passar por todas as escalas que é necessário. Tem um progresso em tudo que existe, e esse progresso é comandado por Deus. Quem acredita na evolução das espécies e estuda esse assunto com profundidade, vai perceber a mão divina em tudo que há, em todas as formas de vida que existe. Por exemplo, a gente pode citar como exemplo a vida de um protozoário, que é um ser unicelular. Se ele fosse comparado ao homem hoje, então o tempo que levou para que isso pudesse acontecer, essa passagem, essa transformação desse ser tão pequenininho, unicelular, invisível aos nossos olhos, pelas mãos do tempo e de Deus, né, para que fosse acontecer essa transformação. Vocês já pensaram, poderiam imaginar a quantidade de tempo para esse caminho percorrido? Todos os cálculos de tempo que é feito é sujeito a modificação, a reparo, porque a distância é muito grande para que isso aconteça. É um verdadeiro mistério, dá para se dizer, dentro dos mistérios maiores que há. Então, com essas explicações, com tudo que nós aprendemos hoje, né, nós agradecemos então a Deus por toda essa bondade que Ele nos tem dado e esse aprendizado que a gente tem tido aqui. Com essas questões, sabendo que o conhecimento, né, ele está aí para que a gente, através do Espiritismo, possa aprender e possa conhecer. O nosso companheiro Beto irá apresentar uma mensagem para a gente poder fazer, então, a finalização desse nosso trabalho de hoje, e após nós teremos o encerramento. Todos sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual, para nós e toda a humanidade, mas esquecemos que este paraíso haverá de ser conquistado, formado dentro de nós para que se enraize por fora. Não podemos ser felizes com a infelicidade alheia. Qualquer coisa que estivermos desperdiçando provocará falta em algum lugar. O homem espiritualizado tem o dever de orar, pedindo na súplica a ajuda de Deus.
para que ele possa fazer o que deve ser feito. Esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação e certamente na Terra é a prova evidente dos desequilíbrios das criaturas. É o karma pesado, individual e coletivo da humanidade. A solução é a mudança de costumes dos homens, é a transformação dos conceitos da vida, é começar na grande escola que existe e que se chama lar. Ela é, pois, a célula que pode garantir a harmonia de todos os povos se o evangelho for vivido dentro dele. O culto do evangelho no lar é o primeiro passo para o despertamento espiritual. Ao nascer, a criança recebe as primeiras sugestões do amor através dos ensinamentos de Cristo. E essa criança vai crescendo, envolvida na dignidade e no dever, no amor de uns para os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontraremos, então, uma juventude esclarecida com uma visão maior do futuro. E nesse regime poderá aparecer o novo homem na Terra, o homem de luz que desconhece as trevas. As escolas que o orientam são escolas de paz. Depois que a Terra for transformada na esperada Terra da promissão, não haverá mais guerras, nem fome, pestes ou contradições entre os homens. Tudo será harmonia. A humanidade, desfrutando a felicidade, perderá essa ansiedade de querer saber o impossível. Somente desejará que a própria evolução comportar. E o homem verdadeiro começará a surgir desde essa época na Terra. Então, meus irmãos, nós hoje, com esse estudo, compreendemos que evoluímos com o passar do tempo e continuamos essa nossa evolução. Agradecemos a Deus, né, por todo esse amparo que temos e ao Espiritismo por podermos compreender, através do estudo dos livros da doutrina, por que nós existimos, para que nós viemos a este plano, como nós chegamos até aqui. Então, peço a todos que estão gostando do nosso estudo, que compartilhem, que comentem e que deixem sua curtida aí, para que esse nosso estudo, esse nosso aprendizado possa chegar ao maior número de pessoas. E até em breve, então, semana